Ora bem, dando continuidade, dizia que o artigo 119 vem acautelar aquelas situações em que o ausente, ou seja, aquele que já foi declarado morto, reaparece. Há que devolver o património. Porque o património foi distribuído na presunção de que a pessoa havia morrido. Logicamente que, sendo presunção, é porque se admite que exista uma margem. As presunções podem ser afastadas por prova em contrário. E, portanto, existe uma margem de erro nessa ilação que tiramos de um facto conhecido para afirmar um facto desconhecido. Qual é o facto conhecido? O facto conhecido é o desaparecimento sem notícias. Pelo tempo indicado no artigo 114. Quer se trate do prazo geral, 10 anos, quer se trate do prazo especial aplicável aos idosos, quer ainda do prazo especial aplicável aos menores. Isso é o que nós sabemos. Sabemos também que, de acordo com a experiência da vida, uma pessoa normal não desaparece por tanto tempo assim, mais de 10 anos, sem dar notícias. O que é que nós não sabemos? Não sabemos o que é que aconteceu com a pessoa. Ora, voltando à lógica da presunção, que é a ilação que tiramos de um facto conhecido para afirmar um facto desconhecido, no fundo sabemos que ele desapareceu há mais de 10 anos, não temos uma única notícia desta pessoa. Ora, isso permite-nos concluir, de acordo com a experiência de vida, que, em princípio, esta pessoa não está viva, porque ninguém desaparece assim por tanto tempo. Mas atenção, é uma presunção. Há aqui uma probabilidade. Há um valor percentual, não interessa o número, mas há uma probabilidade de erro. Daí que o legislador se acautela, prevendo a possibilidade do regresso do ausente. Regresso deste que tomamos como morto. É o que está no artigo 119. E, acontecendo esta possibilidade, este evento, este regresso, há que devolver os bens ao ausente. Sim, Anísio? Sim, doutor. Tenho uma dúvida no que diz respeito ao regresso do ausente. Imaginemos que ele desaparece enquanto encontra-se bem de saúde mental, e desaparece por um longo período de tempo, passam-se 10 anos, e ao regressar ele volta com algumas anomalias psíquicas. Quero saber se aí os bens serão devolvidos ou ainda vai se estender por um período o Instituto da Curadoria Definitiva. Não. Atenção, meus caros. Regressou, é preciso devolver. Ou seja, o que é devolver? É fazer com que os bens reingressem na esfera jurídica daquele que era ausente. Certo? Reingressar na esfera jurídica. Se voltou com uma anomalia psíquica, nós, creio que se recordam, falamos dos institutos da interdição e da inabilitação. Ok? Mas eles não operam automaticamente. Não é por uma simples constatação de que o indivíduo tem anomalia psíquica, logo é um indivíduo interdito ou inabilitado. Não. São igualmente institutos que carecem de recurso ao tribunal. É preciso recorrer ao tribunal, porque só o tribunal pode decretar a interdição e a inabilitação. Neste período, os bens reingressam, mas independentemente de ter ou não ter anomalia psíquica, os bens pertencem-lhe, portanto devem reingressar. Atenção, isto leva-nos depois a um problema que é da prática dos atos. Se ele tem anomalia psíquica, não estará em princípio em condições de praticar pessoalmente os atos jurídicos, exercitar a sua esfera jurídica, principalmente no tocante àqueles bens. Mas isto já não está
regulado no Instituto da Ausência. Vamos para interdição ou inabilitação. O que quer dizer que as pessoas com legitimidade, nesse caso os seus familiares, têm a possibilidade de recorrer ao tribunal novamente para a nomeação de um tutor, se a anomalia for grave, a anomalia psíquica for grave, ou então de um assistente, se a anomalia psíquica não for muito grave. Certo? Certo. Assistente para a inabilitação. Interdição, artigos 138 e seguintes. Inabilitação, artigos 152 e seguintes do Código Civil. Há que conjugar os institutos. Tá? Ok. Ora bem, deixo-vos como trabalho a apresentação, ou melhor, a explicação do conteúdo dos artigos 120 e 121 do Código Civil. Repito, deixo-vos como trabalho a explicação do conteúdo dos artigos 120 e 121 do Código Civil. Esta coisa das aulas virtuais tem também as suas vantagens. Já aí um estudante assistir à aula, ouvir também o som dos pássaros. Isto é uma maravilha. Isto é uma maravilha. Sou o Covid para nos ensinar isso. Não é? Estou a ouvir aqui também o som dos pássaros. Muito bom. Ora bem, na aula anterior havia deixado de ficar um trabalho. Terão feito? Enviaram? Enviaram o trabalho? Bom, espero que tenham enviado. Meus caros, levem isso a sério, enviem os trabalhos, estudem. Nós não sabemos o que é que vai acontecer. Há ainda uma série de dúvidas. Ninguém tem uma solução mágica para tudo quanto está a acontecer e que nos permita regressar às aulas, retomar as aulas com segurança. O presidente vai se pronunciar hoje, tanto quanto sei, dando fé à informação que recebi. Não sei que medidas serão tomadas, mas, por favor, deem o vosso melhor, participem das aulas, porque nós não sabemos, se calhar vai ser, o semestre será concluído nestes termos, não sabemos. O certo é que creio que vocês só se beneficiarão se fizerem o máximo aproveitamento destas aulas, nesta plataforma, noutras plataformas que outros docentes estão a usar, porque se ficarem de braços cruzados, uma coisa é certa, os primeiros e principais prejudicados serão vocês que têm um curso para terminar, está bem? Então peço-vos, na verdade quem devia estar a ouvir isso não são vocês, são aqueles que não estão na aula, mas façam o favor de transmitir para os vossos círculos de amizade a nível da turma. O Dalton tem aqui a mão levantada, por favor, Dalton. Sim, Dalton. Dalton. Sim. Eu tenho uma dúvida no que diz respeito à morte presumida e à presunção de morte. Houve uma semana atrás que eu estive a discutir com um amigo meu que está no terceiro ano acerca da morte presumida e a presunção de morte. E nós tivemos um exemplo, um senhor que tem 75 anos, desapareceu numa viagem de avião. O avião despenhou no Oceano Índico. Ele acabou morrendo sem deixar rastro no seu corpo. E, entretanto, ele tinha filhos. E souberam da notícia que o pai desapareceu sem deixar rastros. Depois, o que acontece?
foram a um advogado com o objetivo de ter um apoio jurídico. Perguntaram ao advogado se podiam chamar aqui a colação a morte presumida ou a presunção de morte, tendo em conta que o senhor morreu com 75 anos sem deixar rastro. Então, docente, eu quero saber se neste exemplo aqui estamos perante a morte presumida ou a presunção de morte. Bom, primeiro, morte presumida e presunção de morte, como deve imaginar, em português falado é a mesma coisa. É uma inversão de termos. Não é? Morte presumida, presunção de morte é a mesmíssima coisa e ambas estão retratadas no artigo 114. O que eu creio que o seu colega queria dizer é a morte natural, que vem retratada no artigo 68, número 3 do Código Civil. Ok? Que resulta de um desaparecimento em circunstâncias que não permitam duvidar da morte da pessoa. Artigo 68, número 3. Ou seja, tem-se por falecida a pessoa cujo cadáver não foi encontrado, não tenha sido encontrado ou não tenha sido reconhecido, desde que o desaparecimento se tenha dado em circunstâncias que não permitam duvidar da morte dela. O exemplo que retrata de alguém que está num avião, o avião despenha no alto mar, certo? Está no alto mar. Fazem-se buscas há um tempo razoável para as buscas e não se consegue encontrar os corpos. Aqui não esperamos 10 anos para a morte presumida, porque as circunstâncias do desaparecimento, tendo em conta a experiência de vida, não permitem duvidar da morte dessa pessoa. Não se fala da morte presumida aqui. Agora, vocês podem perguntar-me, mas já vimos situações em que mais tarde se vem a saber que, não, ele na verdade, acho que ficou numa ilha pequena, ninguém apanhou, foi arrastado pelas ondas e tal, sobreviveu 7 anos a comer água de lá, a comer coco, a tomar água de lanho e tal, conseguiu sobreviver e já vimos muitos filmes que retratam isso. Ok? Ainda assim, o artigo 68 não fala da morte presumida, nem presunção de morte. É verdade que se poderia encontrar uma formulação mais precisa, ok? Uma formulação mais precisa para cautelar aquelas situações que por vezes acontecem, mas são raras, de aquela pessoa que desapareceu em circunstâncias mas tão complexas que não permitem, mas entretanto que não permitem duvidar da sua morte, era preciso encontrar uma formulação mais correta para isso, certo? Ontem, por exemplo, houve uma grande explosão em Líbano, creio que terão acompanhado. Uma tremenda explosão. Há pessoas que estavam aí naquele espaço. Imaginem que agora estão aí em buscas, tentar encontrar feridos. Ao fim de 5, 6, 7 dias, ou não sei por quanto tempo as buscas terão lugar, não se encontra determinada pessoa que estava lá no momento da explosão. Sabemos que ela estava lá. Se calhar até estava a falar ao telefone com o marido ou com a esposa. Estou aqui no trabalho e tal, e há a explosão. Procura-se por essa pessoa, não se encontra. Nós aqui não vamos esperar 10 anos. Nem vamos falar que isso aqui, tal como de forma equivocada o seu colega diz, presunção de morte. Morte presumida, presunção de morte, lógica aristotélica, é a inversão dos termos. Ok? Isso é como dizer, o vento é o ar em movimento. O ar em movimento é o vento. Há aqui só uma mera inversão de termos. Agora, há que não confundir a morte presumida com a morte natural que vem retratada no artigo 68, número 3. Está bem, meu caro?
sim. Mais alguma dúvida? Não, do sim. Bom, meus caros, então hoje ficamos por aqui. A partir da próxima aula estarão com o Dr. Abílio Diogo, ok? E voltamos a ver-nos mais adiante. Tenham um bom resto de semana, continuação de boas aulas, continuem a cuidar-se, a proteger-se, a vós, aos vossos familiares. Queremos voltar a encontrar-vos sãos e salvos e em bom estado de saúde. Meus caros, até breve. Estamos juntos.